Oi, gente! Bem-vindos ao canal. Meu nome é Camila Elias, eu tenho 18 anos, sou estudante de Direito e esse é o Momento Geopolítica com Camila. Nesse quadro, eu vou abordar toda semana as principais notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo, a partir dos destaques dos jornais de maior prestígio, como, por exemplo, Folha de São Paulo, New York Times, BBC News, G1 e entre outros. E assim deixar você atualizado sobre tudo que está acontecendo de forma rápida e divertida, eu espero. Cada vídeo terá um tema principal. Ou seja, eu vou abordar várias notícias, mas vai ter uma que eu vou escolher como a de maior relevância. E essa notícia eu vou dar um detalhamento maior, uma contextualização histórica e posicionamento sobre ela. Bom, vamos começar com uma notícia boa. Pelo segundo ano consecutivo, a militar brasileira Carla Monteiro Araújo de Castro recebe o Prêmio pela Igualdade de Gênero dado pela ONU. A Carla atua na missão multidimensional integrada realizada na República Centro-Africana. Ela vai receber o prêmio junto à indiana Sumangalwani. É a primeira vez que duas mulheres militares recebem o prêmio em conjunto nessa distinção. As duas irão receber o prêmio numa cerimônia online presidiada pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, no dia 29 de maio, que é o Dia Internacional das Forças de Paz. Agora vamos falar de diplomacia. O chanceler do Brasil, em reunião ministerial, para quem não sabe, chanceler é o título dado ao ministro das Relações Exteriores de um país. Ele realizou indiretas à China. Uma delas foi dizendo que o país é um infrator dos direitos humanos. E não para por aí. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez posts ofensivos em suas redes sociais e até xenofóbico com os chineses. Eduardo Bolsonaro, que além de deputado, é presidente da Comissão de Relações Exteriores e da Defesa Nacional, acusou a China pela pandemia do Covid-19. Comentários desse tipo estão sendo comuns entre representantes do governo, e não só do governante brasileiro, mas de outros países como Estados Unidos e Coreia do Norte. Essas atribuições afrontosas à potência asiática prejudicam muito as relações diplomáticas, tendo em vista que a China é um grande parceiro comercial e está auxiliando os países com tecnologias no combate à pandemia. Ainda nesse cenário, em busca da origem do coronavírus, o presidente dos Estados Unidos aumenta ainda mais suas disputas políticas, econômicas, militares e diplomáticas com a China. A força americana já realizou bombardeios no sul do país e está apoiando protestos contra o governo chinês em seu território. Em entrevista coletiva no dia 24 de maio, segundo a Folha de São Paulo, o ministro das Relações Exteriores chinês se solidarizou com as mortes nos Estados Unidos, que chega a 100 mil, o maior número já registrado em qualquer país, e pede que os dois países trabalhem juntos no combate à pandemia do Covid-19 e deixem de lado as brigas desnecessárias. Ele afirma ainda: lamentável, um furioso coronavírus e um vírus político se espalham pelos Estados Unidos. Por fim, o chanceler acrescenta que os dois países, como grandes potências, têm a responsabilidade de zelar pela paz mundial e pelo desenvolvimento, e por isso devem trabalhar em cooperação e respeito mútuo. O presidente americano Donald Trump também proíbe a entrada de brasileiros nos Estados Unidos a partir do dia 29 de maio, em proteção à pandemia do Covid-19. Ele afirma que não poupará aliados que possam impedir sua reeleição e novamente mantém seu discurso de proibir a entrada de estrangeiros para proteger os americanos. O governo brasileiro acredita que a reversão desse veto dado pelos Estados Unidos não ocorrerá em breve. Mas, enquanto americanos e brasileiros estão preocupados com a origem do vírus, a Europa já se prepara para as consequências da crise. No dia 27 desse mês, a presidente da Comissão Europeia apresentou um plano de recuperação econômica
foi uma sugestão da França e da Alemanha, que disse à União para doar 15 bilhões de euros para o plano de recuperação. No mesmo dia que foi feito o pronunciamento, iniciou 10 dias de luto na Espanha em memória às vítimas da Covid. Ainda na Europa, a obrigatoriedade do uso de máscaras vem apontando para a lei que proíbe o uso de véus e niqab em espaços públicos na França. Já que a máscara só deixa à mostra os olhos, por que é errado uma vestimenta sagrada semelhante a isso? Com isso, essas discussões sobre o véu islâmico vêm repercutindo na Europa, não só na França, mas em outros países que mantêm essa legislação. Ativistas criticam o governo francês pela hipocrisia desse ato. Desde 2010, em Paris, uma mulher que cobre seu rosto em espaços públicos pode ser multada em até 150 euros. E agora, qualquer pessoa que não mantém o rosto coberto em espaços públicos com a máscara pode ser multado em 135 euros. Então, gente, agora vamos entrar no tema do vídeo de hoje: refugiados. Sempre foi uma causa que me interessou muito. Na escola eu já fiz trabalhos de pesquisa sobre isso, para saber mais sobre o Acnur, a atuação da ONU contra essas pessoas, os direitos, os deveres, os conceitos, os países que mais promovem, né, a saída dessas pessoas, os países que mais recebem. Agora na faculdade também eu tô realizando um projeto de pesquisa sobre isso e é uma causa que me toca muito. E agora na pandemia isso fica ainda pior. E é um tema que ele é sempre atual, sempre recorrente, mas que ficou naturalizado. Acho que com essa pandemia tá todo mundo 100% focado no corona, que obviamente é o maior problema que nós temos, mas não é o único. Tem muita coisa que vai além. Eu acho que o corona agora, ele tá sendo um problema enorme para os refugiados, mas que talvez seja o menor dos problemas para eles. Porque, se for pensar, pessoas que estão ali lutando para sobreviver, que não sabem onde vão estar amanhã, o que vai acontecer amanhã, já tinham que lidar com a falta de acesso à saúde, à higiene, à educação, ao trabalho, à comida, a um lugar para morar, a um país, para uma nacionalidade, aos direitos políticos. Eles já tinham que lutar por isso antes da pandemia e agora ficou muito pior. E a frase que a gente mais escuta no meio agora dessa crise do coronavírus é: fique em casa. Mas qual o sentido dessa frase para quem não tem casa? O isolamento social, ele comprovadamente é a medida preventiva mais eficaz contra o Covid. Mas como nós vamos isolar os refugiados? Aonde se isolarão essas pessoas que não têm um lugar para ficar e que já tinham que enfrentar muros nas fronteiras dos países e agora todas as fronteiras se fecham para impedir a disseminação do vírus? Mas dentre as fronteiras, essa disseminação está acontecendo. E não tem hospital, não tem recurso suficiente, não tem medidas de higiene, não tem nada disso. E nós somos imensamente privilegiados por estar vivendo essa pandemia num lugar de pessoas com condições de ficar em casa a maioria das vezes, de entender tudo isso, de praticar as medidas de higiene, de utilizar máscara e álcool em gel, que está sendo as medidas mais básicas para todo mundo e que essas pessoas não têm. E nós temos refugiados advindos de várias partes do mundo. A gente tem refugiados abrigados aqui no Brasil e advindos de regiões pertinho aqui da Venezuela, por conta da crise econômica e política que está acontecendo no país. A maior crise de refugiados, ela vem da Síria, a guerra na Síria, dentre outros países asiáticos, países africanos. E a vida continua, a guerra continua, essas pessoas continuam tendo que atravessar mares, em travessias perigosíssimas, em que antes já não tinham muito apoio, normalmente organizações supranacionais ou ONGs de alguns países realizavam um auxílio e agora
esse auxílio está sendo travado, está sendo deixado de lado. Muitos países europeus que doavam, por exemplo, navios, botes para fazer o resgate dessas pessoas, agora estão totalmente concentrados nas medidas de segurança de seus países e não estão se preocupando com o que está acontecendo à volta. No maior campo de refugiados do mundo hoje, na fronteira da Grécia, refugiados relatam que ninguém está preocupado ali com as medidas sanitárias porque eles não têm como colocar em prática. A aglomeração existe muita. Eles estão totalmente tumultuados, aglomerados nas filas para conseguir pegar comida. E para eles é aquilo que importa, é conseguir pegar a refeição do dia. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, ele é um órgão que busca promover que todas essas pessoas, refugiados, apátridas, qualquer deslocado no mundo, tenha acesso ao refúgio e asilo seguro, ou enquanto isso garantir a vida, a proteção dessas pessoas. Mas o Acnur, ele trabalha a partir das doações dos fundos internacionais que já não eram suficientes antes da pandemia. Já havia pouco recurso para fornecer para todas as pessoas e garantir os direitos básicos, mas agora a pandemia deixa muito pior. Então, gente, nós temos que entender nossa condição de privilegiados quanto a isso e saber que a solidariedade ela tem que ser não somente pelas pessoas próximas, os amigos, parentes, familiares, mas também, principalmente, com os mais vulneráveis, porque eles são os que mais precisam de atenção, de auxílio. E se você tem interesse em ajudar na causa, o site da Acnur eu vou deixar aqui para quem quiser, mas é só digitar no Google para fazer doações de qualquer quantia, que vai ser uma ótima ação que você vai estar fazendo. Esse vídeo terminou um pouco triste, melancólico, né? Mas era uma causa necessária de ser falada e extrapolamos um pouco o tempo previsto também, era para ser um vídeo mais curto, mas como é o primeiro vídeo, ele ficou um pouquinho mais extenso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com todos os seus amigos, isso é muito importante. Deixe nos comentários o que vocês acharam, temas que vocês têm interesse de saber mais, querem um detalhamento, notícias, explicações para planejar os próximos vídeos. Muito obrigada e até a próxima!